Olá, me chamo Rodrigo Guerra e venho apresentar o trabalho intitulado Dados de Campo versus Ciência Cidadã na Análise Migratória de Aves Aquáticas na costa do município do Rio de Janeiro. Um pouco mais de 10% das espécies de aves do Brasil apresentam comportamento parcialmente ou integralmente migratório. Muitas dessas espécies exploram a costa brasileira. Todavia, trabalhos de campo visando estudos de migração demandam tempo, recursos humanos, recursos materiais, como por exemplo trabalhos de captura, marcação e recaptura a partir do anilhamento de aves. Só que nos últimos anos, o número de pessoas que possuem o hobby de observação de aves vem aumentando, e com isso vem sendo criado bancos de dados de maneira ampla geograficamente e temporalmente, de forma rápida e econômica, possibilitando assim o surgimento do conceito de ciência cidadã, ou seja, o uso desses bancos de dados alimentados por pessoas de fora da academia, por pesquisadores que visam estudar a distribuição geográfica e padrão migratório de espécies ao redor do mundo. No caso das aves, temos como exemplos de ciência cidadã o eBird, o Xenocanto, Paxios e o Wikiaves. Portanto, o objetivo desse trabalho foi avaliar o uso da ciência cidadã no monitoramento de aves aquáticas migratórias que frequentam a costa do município do Rio de Janeiro, comparando com dados de campo pretéritos do próprio grupo de pesquisa. Os trabalhos de campos foram quinzenais e realizados durante 12 meses, através do método de observação de pontos fixos durante 10 minutos, utilizando-se binóculos, guias de campo e máquinas fotográficas. Um trabalho foi realizado ao redor da ilha de Paquetá, na Baía de Guanabara, entre o ano de 2012 e 2013, e o outro nas praias de Sepetiba, Recôncavo e Cardo, na Baía de Sepetiba, entre os anos de 2013 e 2014. Foram identificadas quais dessas espécies registradas em campo possuíam o padrão migratório, conforme o trabalho de Somenzari e colaboradores 2018. A partir dessas espécies migratórias, foram retiradas da plataforma Wikiaves os registros dos dados fotográficos para o município do Rio de Janeiro, do registro mais antigo até a data de 6 de outubro de 2019. Tanto os dados de campo quanto os dados da plataforma Wikiaves foram normalizados a partir de valores mensais, então foram tabulados para cada um dos 12 meses do ano, independente do ano que foi feito o registro ou a fotografia. Com isso, criamos uma distribuição relativa mensal para cada uma dessas espécies. Visando identificar uma possível diferença estatística nesta variação da distribuição mensal dos dados entre os oriundos de campo com o da ciência cidadã, foi utilizado o teste U de Mann-Whitney. E somente para os dados normalizados da plataforma Wikiaves, foi feita para cada espécie uma regressão polinomial de segunda ordem, utilizando-se o próprio Microsoft Excel, de forma a identificar um padrão migratório com possível surgimento de uma parábola. Foram identificadas, então, de todas as espécies levantadas em campo, 15 com padrão migratório, como, por exemplo, Caradrius semipalmatus, Rhincops niger, Pluviaris squatarola. O teste U apontou uma diferença estatística na distribuição relativa mensal ao longo do ano para duas espécies de aves, aí marcadas em amarelo. Tal diferença estatística se deu pelo baixo número de indivíduos amostrados em campo, comparado ao número de registros na plataforma Wikiaves.
Já a regressão polinomial demonstrou uma baixa significância para as duas espécies aí mostradas em vermelho, pela presença da mesma durante todo o ano no município do Rio de Janeiro, para a plataforma Wikiaves. Mas a literatura nos diz que essas duas espécies são consideradas parcialmente migratórias. Logo, muito provavelmente, as mesmas permanecem mesmo aqui no Rio de Janeiro durante todo o ano. Já para essas duas espécies marcadas em verde, o baixo valor de significância se deu pelo pouco registro das mesmas na própria plataforma Wikiaves, apesar das mesmas só terem registro em alguns meses do ano, demonstrando assim um padrão migratório. E para a espécie Thalassus maximus marcadas em azul, a sua presença na plataforma Wikiaves ao longo de todo o ano é justificada pela literatura, pois essa espécie, mesmo sendo considerada migratória, ela possui populações disjuntas para o hemisfério norte e outra para o hemisfério sul, onde parte dessas populações passam a sua invernada no município do Rio de Janeiro. Logo, pelo Wikiaves, temos registros ao longo dos 12 meses, sendo que no verão são as aves oriundas do hemisfério norte e no nosso inverno são as aves oriundas do próprio hemisfério sul. As regressões também nos demonstraram a origem dessas espécies, se é do hemisfério norte ou do hemisfério sul, através do sinal do coeficiente angular da equação da curva. Coeficientes positivos nos demonstram espécies oriundas do hemisfério norte, pois elas estão presentes aqui no nosso verão, como por exemplo, Trincla flavips. Já espécies oriundas do próprio hemisfério sul apresentam coeficiente angular negativo, estando presentes aqui no nosso município do Rio de Janeiro, somente nos meses de inverno. Vale ressaltar que o nosso trabalho de campo foi o primeiro a registrar para o estado do Rio de Janeiro a presença da espécie Gelum chelinodon nilotica, e que a partir do registro do nosso trabalho também foram gerados alguns registros fotográficos na plataforma Wikiaves. Reparamos no gráfico aí exposto que só tem registro para os meses de agosto e setembro. Porém, o baixo número de dados não permitiu uma curva com uma boa significância. Concluímos dessa maneira que o uso dos dados da ciência cidadã oriundos da plataforma Wikiaves serviu de um apoio importante na observação de campo para a avaliação dos padrões migratórios das espécies aquáticas que habitam a costa do município do Rio de Janeiro. Logo, o uso de tal ferramenta, o uso da ciência cidadã, é muito importante para se melhor entender padrões migratórios de aves, não só para o município do Rio, como para outras localidades do Brasil ou até mesmo do mundo. Agradeço pela sua atenção, muito obrigado a todos e ao Simpósio Fluminense de Zoologia. Um grande abraço.